Bom, nós precisamos de um leitor aí. Quem que faz a leitura para nós? Eu faço. Se não tiver ninguém, faz, Eunice? Faço. Opa, então tá. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Nós estamos estudando fevereiro de 63, os processos de Morzine. Estamos no meio do artigo aqui. Na semana passada, nós vimos aqui, Kardec estava dando alguns exemplos, né, de algumas pessoas que estavam sofrendo processos obsessivos. E Dona Dalva chegou, boa noite. João Vitor também, boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite a todos. Boa noite, Mário. Boa noite. Opa, o Zé Mauro chegando e a Marleninha também. Oi, Marlene. Oi, presidente. Boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite, Mário. Boa noite para vocês todos. Ah, tá fechado. Noite. Boa noite, meninos. Tudo bem com vocês? Boa noite, Marlene. Tudo ótimo. Maria, aquele hospital lindo daquele jeito, o que é aquilo? Vocês viram que bonito? Se não fosse a pandemia, eu ia lá visitar. Na hora que passar, eu estou esperando todos vocês lá. Vai ser um prazer recebê-los. Onde que é aquela parte lá, Mário? Logo na entrada. Logo na entrada ali do hospital, que a gente passa a porta de entrada ali. Ah, sei. Uhum. E a gente está reformando tudo lá, está ficando muito bonito. Depois a gente vai fazer um evento lá de inauguração. Tudo novinho. Olha lá, ó, quem chegou. A Lourdinha está chegando aí, ó. Ô, Lourdinha, tudo bem? Quanto tempo? Tudo bom, não acredito que a Lourdinha está entrando. Você viu? Olha aí. Ah, não, Lourdinha, essa daí, ela participa. Achei que você mas aqui no nosso aqui ela não tem ainda. A bonita, né? Eu bonita. Falo bonita, por isso. É isso. Muito bem. Vamos lá, gente, ó. Então, peraí que chegou mais um aí. Vamos lá, vamos ver quem chegou. Renata. Vamos alternando aqui, enquanto o povo acaba de chegar. Estava falando aqui, então, que nós estamos estudando o artigo de estudos dos processos de Morzine, fevereiro de 63. Esse é o artigo terceiro, o terceiro artigo que Kardec fala sobre esse caso que aconteceu lá em Morzine, né? E semana passada a gente viu que ele colocou alguns exemplos, alguns casos de exemplo isolados ali, que depois ele estava mostrando que esses mesmos exemplos isolados aconteceram em Morzine, mas aí já como uma epidemia, né, com várias pessoas ao mesmo tempo. E foi legal que ele mostrou o último caso lá, que a gente falou lá no finalzinho do nosso estudo. Ele estava falando desse processo de subjugação, da resistência que os espíritos, quando estão nesse processo, têm das questões religiosas, né? Tanto que o exemplo que ele deu, eles não conseguiam colocar a moça para dentro da igreja, né? Ela se agarrava na porta, gritava, falava que estava queimando o corpo dela, e aí Kardec vem falar que não é a questão da igreja em si ou da forma, é sim porque esses ambientes normalmente levam a pessoa e aqueles que estão ao lado deles à prece, e a prece cria um ambiente desfavorável para o obsessor. Então é por isso que esses espíritos são tão refratários a ideia religiosa. Tem nada a ver com a forma, né? A gente mencionou lá a questão como chama aquilo? Exorcismo, por exemplo, né? Que a pessoa ia lá, recitava frases frases feitas, né? Trechos ali já pré-determinados, mostrava crucifixo para o espírito ri na cara da pessoa, né? Porque não é o ritual ou a forma, é sim a interiorização da prece que cria esse processo. Ok? Vamos lá, então, para a leitura. Está aqui, ó, em vez de uma pessoa... Pode seguir, dona Eunice. Em vez de uma pessoa, suponhamos na mesma localidade 10, 20, 30 ou mais, no mesmo estado, e tereis a reprodução do que se passou em Morzine. Não está aí uma prova evidente de que são demônios? Dirão certas pessoas. Chamemo-los demônios, se isto vos agrada. Esse nome não os caluniaria. Mas não vedes geralmente homens que não valem nada e que de pleno direito poderiam ser chamados demônios encarnados? Não há os que blasfemam e renegam a Deus, que parecem fazer o mal com prazer, que se alegram à vista do sofrimento de seus semelhantes? Por que quereis que uma vez no mundo dos espíritos, de súbito, se transformassem?
aqueles a quem chamais demônios, nós chamamos maus espíritos. E vos concedemos toda a perversidade que lhes queiras atribuir. Contudo, a diferença é que, em vossa opinião, os demônios são anjos caídos, isto é, seres perfeitos que se tornaram maus, e para sempre votados ao mal e ao sofrimento. Em nossa opinião, são seres pertencentes à humanidade primitiva, espécie de selvagens ainda atrasados, mas a quem o futuro não está fechado, e que melhorar-se-ão à medida que neles se desenvolver o senso moral. Na série de existências sucessivas, o que nos parece mais conforme a lei do progresso e justiça de Deus. Temos a mais, a nosso favor, a experiência que prova a possibilidade de melhorar e de se levar ao arrependimento os espíritos do mais baixo nível e aqueles que são colocados na categoria de demônios. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Vamos lá. Continua? Pode, por favor. Vejamos uma fase especial desses espíritos, cujo estudo é de alta importância para o assunto que nos ocupa. Sabe-se que os espíritos inferiores ainda se acham sob a influência da matéria e que entre eles se encontram todos os vícios e paixões da humanidade, paixões que eles carregam ao deixar a Terra e que trazem ao se reencarnarem, porquanto não emendaram o que produz os homens perversos. Sobe mais. Prova a experiência que uns são sensuais de diversas categorias, obscenos, lascivos, satisfeitos com os lugares baixos, impelindo e excitando a orgia e ao deboche, a cuja vista se repastam. Perguntaremos então, a que categoria de espíritos poderão ter pertencido após a morte seres como Tibério, Nero, Cláudio, Messalina, Calígula, Heliógabalo? Que gênero de obsessão poderiam ter provocado? É necessário, para explicar essas obsessões, recorrer a seres especiais que Deus teria criado especialmente para impelir o homem ao mal? Isso. Vamos só dar uma paradinha aqui, só para a gente comentar um pouco desse trecho que nós lemos. É interessante aqui que Kardec vai fazer agora, ele fez aqueles exemplos, e aí ele vai agora falar, né, que suponhamos que aqueles exemplos que ele deu tivesse passado com 10, com 20, com 30 pessoas, né? Teria a reprodução do estado que aconteceu, do que se passou em Morzine. Aí ele vai fazer aqui dar uma passada sobre o senso comum daqueles que não eram afeitos à doutrina espírita, né, que eles diziam ser demônios os que causavam essa situação. Então você tinha aqueles que atribuíam tudo a uma questão fisiológica, tudo a uma questão material, e você tinha aqueles outros que diziam, se é alguma coisa, é o demônio. E aí Kardec vai explicar aqui um pouco, vai detalhar um pouco a respeito dessa questão de demônio, né? Então ele vai fazer algumas ponderações, sempre buscando levar o leitor a uma reflexão. Ele vai perguntar o que é um demônio, né? O que seria um demônio? E aí abre duas vertentes quando a gente fala nessa questão de demônio. A primeira que ele coloca aqui é aquela situação de um ser perfeito que decaiu, né? Então era um ser perfeito que tornou-se imperfeito e o pior de tudo, essa imperfeição vai durar para sempre depois. Então ele vem colocar aqui para nós que isso aqui não está conforme o processo de justiça, a lei de justiça e progresso de Deus. Não é? Que não é possível que um ser perfeito vá retrogradar e uma vez retrogradado vai se dedicar ao mal para sempre. Né? Porque o demônio tem essas duas características. Né? Ele é um ser que se dedica exclusivamente ao mal e é um ser que se dedica ao mal para sempre. Essa é mais ou menos essa primeira concepção de demônio aqui. E depois ele vai falar mais ao final ali do artigo, que a outra vertente dessa questão do demônio seriam seres criados exclusivamente para o mal. Então nós temos essas duas situações, o que caiu e o que foi criado especificamente para o mal.
Não, Deus cria anjos e demônios. Também não faz sentido nenhum, né, se formos comparar com a lei de justiça e progresso, com a lei divina, com a bondade, com a justiça divina, né? Porque como é que Deus ia criar uma criatura, um filho seu, para se dedicar ao mal, para fazer mal para outros e muito mais pela eternidade, né? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar que os seres desencarnados, eles seguem com os seus vícios, com as suas diversas paixões, né? E que ele menciona aqui alguns personagens da história, né? Nero, Cláudio, Messalina, Calígula, né? Que foram seres muito perversos. Então ele vai mostrar que esses seres desencarnados, eles não mudariam a sua personalidade, eles continuariam perversos e continuariam ali ainda equivocados, produzindo todos esses processos. Ele mencionou só alguns, mas na verdade grande parte da população humana, ainda sendo de terceira ordem, carrega consigo muitos vícios e paixões, e esses vícios e paixões nos influenciam depois de encarnados e muitas vezes fazem com que, intencionalmente ou não intencionalmente, ocorram os processos obsessivos. Então é isso que ele começa mostrando aqui, sobre essa caracterização daqueles que não viam somente uma questão física, mas que atribuíam tudo ao demônio. Tá certo? Então essa foi a primeira a entrada dele aqui. Quando ele coloca aqui que eles são espíritos dos homens e que, portanto, carregam as paixões humanas, ele também trata de desmistificar essa coisa, né? Porque muitas vezes daqueles processos obsessivos, você está com o demônio, né? Então era uma coisa mística, uma coisa muito fora da realidade. Kardec traz isso para o campo natural, ele sempre traz isso para as leis naturais, né? Tanto qualquer processo, seja ele mediúnico, de efeito físico, Kardec trata de colocar esse processo dentro das leis naturais. Em nenhum momento ele usa a palavra milagre, em nenhum momento ele usa palavras que sejam místicas. Né? Kardec sempre traz para o lado racional, para o lado natural. Ok? Algum comentário? Se não, podemos seguir. Então, vamos lá. Só subir aqui um pouquinho. Eunice. Aí. Há certos gêneros, ali mesmo. Isso né? mesmo. Há certos gêneros de obsessões que não deixam dúvida quanto à qualidade dos espíritos que as produzem. Foram obsessões desse gênero que deram lugar à fábula dos íncubos e súcubos, em que acreditava firmemente Santo Agostinho. Poderíamos citar mais um exemplo em apoio a esta asserção. Quando se estudam as várias impressões corporais e os toques perceptíveis, por vezes produzidos por certos espíritos, quando se conhecem os gostos e as tendências de alguns deles, e se, por outro lado, se examina o caráter de certos fenômenos histéricos, a gente se pergunta se eles não representariam um papel nessa ficção, como representam na loucura obsessiva. Nós a vimos várias vezes acompanhada de sintomas nada equívocos da subjugação. Vejamos agora o que se passou em Morzine. E para começar, digamos algumas palavras sobre o lugar, o que não é sem importância. Morzine é uma comuna de Chablais, não sei como ler isso não. Chablais. Chablais mesmo, na Alta Saboia, situada a 8 léguas de Toulon, na extremidade do Vale Drance, nos confins dos Valais, na Suíça, da qual é separada por uma montanha. Sua população é cerca de 2.500 almas, além da aldeia principal, compreende várias outras espalhadas nas alturas circundantes. É cercada e dominada por todos os lados por altas montanhas dependentes da cadeia dos Alpes, mas na maior parte coberta de bosques e cultivadas até alturas consideráveis. Aliás, em parte alguma, se vê neve ou gelo perpétuos. Segundo nos disseram, ali a neve seria menos persistente
do que no jura. Enviado em 1861 pelo governo francês, a fim de estudar a doença, o Dr. Constant lá ficou 3 meses. Ele faz da região e de seus habitantes um quadro pouco lisonjeiro. Vindo com a ideia de que o mal era puramente físico, só buscou causas físicas. Essa preocupação o levava a insistir naquilo que poderia corroborar sua opinião. E essa ideia provavelmente fez com que ele visse os homens e as coisas de um ângulo desfavorável. Em sua opinião, a moléstia é uma afecção nervosa, cuja fonte primeira é a constituição dos habitantes, debilitados pela insalubridade das habitações e pela insuficiência de má qualidade da alimentação, e cuja causa imediata está no estado histérico da maioria dos doentes do sexo feminino. Sem contestar a existência dessa afecção, é bom notar que se o mal atacou em grande parte as mulheres, os homens também foram atingidos, bem como mulheres em idade avançada. Não se poderia, portanto, ver na histeria uma causa exclusiva. Aliás, qual a causa da histeria? Fizemos uma curta visita a Morzine, mas devemos dizer que nossas observações e os dados que recolhemos entre pessoas notáveis, de um médico da região e das autoridades locais, diferem um pouco da Dr. Constant. A aldeia principal, de modo geral, é bem construída. As casas das aldeias circunvizinhas certamente não são hotéis, mas têm o aspecto miserável que se vê em muitas regiões da França, como na Bretanha, por exemplo, onde o camponês mora em verdadeiras choças. A população não nos pareceu estiolada, nem raquítica, nem, sobretudo, com bócio, como diz o Dr. Constant. Vimos alguns bócios rudimentares, mas nenhum pronunciado, como se vê em todas as mulheres da Mauriana. Os idiotas e cretinos ali são raros, a despeito do que diz o Dr. Constant. Ao passo que na outra encosta da montanha, dos valais, eles são muito numerosos. Quanto à alimentação, a região produz além do consumo dos habitantes. Se não há abundância em toda parte, também não há miséria propriamente dita, nem, sobretudo, essa horrível miséria que encontramos em outras regiões. Algumas existem onde a população campesina é infinitamente pior alimentada. Um fato característico é que não vimos um só mendigo a pedir esmola. A própria região oferece importantes recursos em madeira e pedra, mas que ficam improdutivos pela impossibilidade de transporte. A dificuldade de comunicações é a chaga da região, sem o que seria uma das mais ricas do país. Pode julgar-se da dificuldade pelo fato de o correio de Toulon não poder ir além de 2 léguas da cidade. Daí em diante, não há estrada, mas um simples caminho que, alternativamente, sobe a pique através da floresta e desce à margem do Drance, torrente furiosa que rola em cascatas através de massas enormes de rochedos de granito e que do alto das montanhas se precipita em seu leito, no fundo de uma garganta estreita. Por várias léguas é a imagem do caos. Transposta essa passagem, o vale toma um aspecto risonho até Morzine, onde termina.
mas a dificuldade para lá chegar afasta os viajantes, de sorte que a região só é visitada por caçadores bastante fortes para escalar os rochedos. Desde a anexação, os caminhos foram melhorados. Antes, só eram praticáveis a cavalo. Dizem que o governo está estudando o prolongamento da estrada de Tonon a Morzine, margeando o rio. É um trabalho difícil, mas que transformará a região, permitindo a exportação de seus produtos. Tal é o aspecto geral da região, que, aliás, não oferece nenhuma causa de insalubridade. Admitindo que a principal aldeia de Morzine, situada no fundo do vale à margem do rio, seja úmida, o que não observamos, devemos considerar que a maioria dos doentes são das aldeias vizinhas, situadas na altura e, portanto, em localizações arejadas e muito salubres. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. A gente acabou lendo um trecho maiorzinho aí, mas é porque Kardec vai fazer aqui agora uma colocação, né, um contra-argumento ao senhor Constant, que em 1861 foi indicado pelo governo para ir lá estudar essa região. Então, Kardec começa fazendo uma observação aqui, que ele teria ido a Morzine, né, buscando ali com a ideia de que o mal era puramente físico. Então, ele foi buscar alguma razão dentro do campo físico que tivesse proporcionado aquela epidemia ali. E aí ele começa a colocar, o Dr. Constant, que ele acreditava que era a pobreza da região, né? A falta de alimentação, que havia feito com que essas pessoas tivessem adoecido todas ao mesmo tempo. E é interessante porque ele vai falar ali que a maioria era do sexo feminino e a maioria estava numa idade ali, eram mais jovens, apesar de ter acontecido, em alguns casos mais raros, com homens e também com mulheres mais velhas. Então aí, quer dizer, já entra numa contradição, porque por que ataca essa faixa etária? Né? Se fosse uma coisa proveniente da alimentação ou algum aspecto físico da região, ele deveria atacar todo mundo, e não esse grupo de pessoas ali naquela faixa. Aí Kardec fez a visita em Morzine, né, e aí ele vem contra-argumentar, dizendo que haviam regiões muito piores que aquela, ali nesse vale vale do Valais ali, que apresentavam condições muito piores e que não tinham tido essa situação. E que nessa outra região, né, haviam lá muito mais casos de idiotia, de cretinice, né, de problemas de transtornos mentais, do que ali, naquele local em que ele havia visitado, que era Morzine ali. Então, ele não encontrou nenhuma causa física no campo da insalubridade, da alimentação, que pudesse gerar esse fato aí. Então, esse longo trecho aí do artigo foi mais para descrever a região e para contra-argumentar, né, esta colocação desse médico que havia ido lá para poder explicar o fato a pedido do governo. Ok? Algum comentário? Está bem claro, né? Tranquilo, aqui não tem muito drama. Então vamos que vamos. Tá lá. Se, como pretende o Dr. Constant, a doença se devesse às causas locais, à constituição dos habitantes, aos hábitos e higiene de vida, essas causas permanentes deveriam produzir efeitos permanentes, e o mal seria endêmico, como as febres intermitentes de Camargue e dos pântanos pontinos. Se o cretinismo e o bócio são endêmicos no Vale do Ródano e não no Vale do Drance, que é limítrofe, é que não existe uma causa local permanente, que não existe no outro. Se o que se chama possessão de Morzine é apenas temporário, é que sua causa é acidental. O Dr. Constant diz que suas observações não lhe revelaram nenhuma causa sobrenatural. Mas ele, que só acredita em causas materiais, é capaz de julgar efeitos resultantes da ação de uma força extramaterial? Estudou ele os efeitos dessa força?
Eles sabem que consistem e por quais sintomas podem ser reconhecidos? Não. E desde então, se lhes afiguram aquilo que não são, crendo sem dúvida que consistem em milagres e aparições fantásticas. Sobe música. Esses sintomas, ele os viu e os descreveu em seu relatório, mas não admitindo uma causa oculta, buscou alhures no mundo material, onde não a encontrou. Os doentes se diziam atormentados por seres invisíveis, mas como ele não viu nenhum duende nem fantasmas, concluiu que os doentes eram loucos, e que o que confirmava nessa ideia é que esses doentes, por vezes, diziam coisas notoriamente absurdas, mesmo aos olhos do mais firme crente dos espíritos. Mas, para ele, tudo devia ser absurdo. Entretanto, ele devia saber, ele médico, que até em meio a divagações da loucura, há, por vezes, revelações da verdade. Esses infelizes, diz ele, e a população em geral, estão imbuídos de ideias supersticiosas. Mas o que há de espantoso numa população rural, ignorante e isolada no meio das montanhas? O que há de mais natural que essa gente aterrada pelos fenômenos os tenha amplificado? Porque nos relatos que faziam se misturavam apreciações ridículas, partindo do seu ponto de vista. Ele concluiu que tudo deveria ser ridículo, sem contar que, aos olhos de quem quer que não admita a ação do mundo invisível, todos os efeitos resultantes dessa ação são relegados à condição de crenças supersticiosas. Em favor dessa última tese, ele insiste muito sobre um fato na ocasião contado pelos jornais, inspirado, sem dúvida, em alguma imaginação aterrada, exaltada ou doente, e segundo o qual certos doentes subiam com a agilidade de gatos em árvores de 40 metros de altura. Andavam sobre os galhos sem que estes vergassem, postavam-se nas copas com os pés para cima e desciam de cabeça para baixo sem nada sofrerem. Ele discute longamente para provar a impossibilidade da coisa e para demonstrar que, segundo a direção do raio visual, a árvore assinalada não podia ser vista das casas de onde diziam ter visto o fato. Tanto esforço era inútil, pois lá nos disseram que a coisa não era verdadeira. Apenas um rapazinho havia subido numa árvore de porte comum, mas sem malabarismo. Assim, descreve o Dr. Constant o histórico e os efeitos da doença. Muito bem, então ele termina aqui o artigo dessa maneira. Bacana que, nesse trecho que nós vemos agora, essa colocação de Kardec, né, que se essa doença tivesse uma causa local ali, essas causas seriam permanentes, né, e ela produziria efeitos permanentes. Então, essa é a grande questão que ele coloca, né? O Dr. Constant estava completamente errado, porque como é que ele pode atribuir a localização, sendo que essa causa, primeiro, não era permanente, ela tinha lá grupos separados, e ela não era permanente, ela era acidental, né, onde ele vai colocar aqui. Acontecia e, de repente, parava de acontecer. A mesma pessoa que apresentava o problema, daqui a pouco ela não apresentava mais, ela estava totalmente normal ali, convivendo com os demais, né? Então, ele volta a afirmar. Se ele acredita só nas causas materiais, como é que ele vai abrir espaço, né, para ter uma visão de algo diferente ali? Então, ele concluiu, né, classicamente, pela loucura. Ele taxa todo mundo de louco. Se ele pudesse, ele mandava todo mundo lá para os hospitais de alienado e um abraço, resolvia o problema. Então, ele não vai investigar,
né, com outros aspectos. Eles preferem taxar de louco e resolver o assunto. E é legalzinho o fim desse artigo aqui, bem interessante, né, como Kardec propunha as coisas. Né? Ele vem falar aqui que o doutor Constant pegou lá um caso que tinha saído no jornal, de uma história que eles contaram, que as pessoas subiam nos galhos, né, e ficavam lá em cima dos galhos, igual o gato lá e tal, e ele ficou perdendo um tempão, né, explicando isso, porque da impossibilidade deles fazerem aquilo, porque a pessoa que relatou o fato de que viu esses doentes lá pendurados nos galhos, não tinha visibilidade da casa que ele estava para ver o galho e tal. Kardec nem cai nessa bobagem, ele não entra nesse tipo de conversa. Ele já vê que ó, isso aqui é fruto da imaginação, né? Não está no contexto natural. Ninguém vai subir uma árvore como um gato, nem um obsediado, não é? Porque ele não ganha superpoderes, ele não vai sair por aí voando. Né? Ele pode cair, pular de uma ponte, isso ele pode fazer, mas ele não vai criar habilidade para subir numa árvore igual um gato. Então, Kardec não dava espaço para esse tipo de conversinha. E o doutor lá, para poder justificar, ele vinha tentar julgar porque era absurdo. Kardec dizia, não, é absurdo mesmo. Né? Isso é só uma história que falaram aí. Então, eu achei muito legal essa... A Kardec não dava espaço para esse tipo de coisa, ele não perdia o foco. Ele ia lá para ver o quê? Contava essa história maravilhosa, ele descartava, esquece isso não aconteceu. Né? Não tem como ter acontecido isso. Eu acho que ele fechou de forma magistral aqui, né? E foi um esculacho para o médico aqui, essa argumentação de Kardec. Né? Qualquer um que lesse isso aqui sem o preconceito, né? Sem a ideia preconcebida, ia ver que o médico fez, no mínimo, uma análise apressada do que ele viu naquela localidade, ou ele falou ali para poder agradar. Jogou para a galera, né? Como a gente fala aqui. Ele jogou para agradar a turma lá e resolver o assunto e voltar para casa. Ok? Algum comentário? Algo que vocês tenham achado interessante aí? Eu achei graça nesse final aí. Não é legal? Sobre 40 somente um comentário. Pode falar. Sim. Ok. Esse tipo de comportamento que às vezes aparece e desaparece, é que aquela época, faz muito tempo atrás, mas uma das coisas que eu podia pensar também é intoxicação. Né? Se acontecer hoje em dia, aqui, você pensa a primeira coisa, intoxicação de medicamento, pode causar isso daí. Uhum. Às vezes, o pessoal que usa droga, não sei o que, eles podem ficar intoxicados e ter esse tipo de comportamento completamente estranho. Uma coisa que eu estava olhando também aqui, naquela região, eles tinham cogumelo. Eu não sei se esse cogumelo era venenoso, mas essa região de Morzine, aí eu acabei de olhar aqui, eles tinham, não sei se é a produção de cogumelo, depois eu não entendo francês, mas é uma das coisas que às vezes podia dar também esse tipo de comportamento, né? Intoxicação. Podiam ser outras coisas também, completamente, mas não essa descrição exata que eles deram aí. Está muito elaborado essa descrição aí. Geralmente, eu acho que se fosse intoxicação, talvez eles tivessem descoberto isso aí. É só isso, só o comentário. Que interessante, cara. Muito interessante essa sua colocação aí. Ela enriquece muito aqui a nossa visão. Eles não chegaram, né, nem a levantar essa questão. Né? Eu não sei se na época eles deviam ter conhecimentos já, né, Sérgio, para poder avançar nessa linha, né? Será que tinha? Eu não sei se esses cogumelos venenosos eram daquela região. Preciso fazer mas existem outras coisas que poderia dar alteração de comportamento, né? Podia dar. Aí tem que investigar isso aí. Mas eu acho que a história está muito elaborada para dizer não é. Geralmente seria uma pessoa, não seria, ou talvez alguma coisa na água, alguma contaminação na água que pudesse causar. Mas aí seria uma coisa, muitas pessoas, ou todo mundo na cidade, não seria um grupo pequeno de pessoas, entendeu? Ou uma pessoa ou a cidade inteira. Eu acho que não seria meia dúzia, por exemplo, já estaria difícil aí. Não sei. Mas é uma coisa somente para pensar que se acontecer hoje em dia, a primeira coisa que a gente pensa para excluir é intoxicação ou de medicamento ou a pessoa tomou alguma coisa que ocasionou isso daí. Excluindo isso, aí você pode pensar outras coisas. Tá? Só isso. Que show, muito bom, muito obrigado. Então, vocês cuidado aí com os cogumelos que vocês andam comendo aí, né? Eu vou comer cogumelo agora mesmo, mas eu vou fazer ele. Esse é seguro, eu acho. Então, se tiver algum comportamento... Eu encontrei com a Cláudia, ela tinha ido comprar cogumelo.
Pois é, nós vamos comer agora mesmo. Então, se tiver algum comportamento estranho aí por aí hoje amanhã, vocês já estão sabendo. O Sérgio já passou a fita. Mas o Sérgio falou uma coisa que me fez lembrar uma vez, já faz tempo isso. Foi um rapaz, ele lá na escola até no Pestalozzi, ele trabalhava com os alunos, né, sobre o não uso da droga, tal, e ele era um ex-usuário de drogas. Até hoje eles nem recomendam muito isso. E eu lembro que uma vez que ele contou que quando ele estava sob o efeito da droga, ele fazia coisas que até Deus duvidava. Subia nas casas, não sei o quê. Agora que o Sérgio falou isso, eu me lembrei desse rapaz. Fica muito super excitado, né? Só não fica com superpoderes, né, Marlene? Ele não vai subir numa árvore de 40 metros. Cuidado com os medicamentos para dormir, viu? Esses medicamentos para induzir o sono aí, alguns deles é um efeito colateral. Tem que conversar com o médico aqui para escrever isso aí. Algum deles pode dar efeito colateral que a pessoa entra em estado de sonambulismo e começa a fazer coisa, a pessoa está dormindo e começa a ter um comportamento aí, pode ser até perigoso. Só isso. Show. Hoje a gente já tem muitas informações aí para poder... Kardec tinha esse cuidado, né, de investigar as coisas, porque senão a gente coloca tudo na conta dos espíritos, né? Esse aqui é o detalhe. Essas colocações do Sérgio são muito legais, porque Kardec investigava isso, é lógico, dentro dos limites de 1860, né, 1870 ali, mas ele buscava investigar essas coisas todas antes de atribuir aos espíritos. Então, essa é uma coisa que a gente sempre alerta, porque a gente está cansado de ver espírita atribuindo tudo a espírito, né? Então, acontece casos aí, como o Sérgio está colocando, são várias situações, né? Um alimento, um remédio, alguma coisa que a pessoa está intoxicada e ela muda o comportamento, né? Sei lá, algum tipo de hormônio, alguma coisa que tenha afetado a pessoa, e aí o espírito apressado já vai lá, não, é obsessão. É uma influência espiritual. E aí a gente estraga tudo, porque aí as pessoas começam a achar que a gente é crédulo, que a gente é ingênuo, né? Isso mesmo. Acabar com tudo é quando descobre a causa, né? Vocês estão me ouvindo? Está ouvindo? Está cortando. Então tá bom, porque deu uma travada aqui. Então tá, vamos retomar então aqui. Nós vamos agora para o próximo artigo, tá? Que agora em abril de 63, continua o estudo sobre os processos de Morzine, o quarto artigo. Tá? Se não me engano, são 5 ou 6. Vamos lá. Causas da obsessão e meios de combate. Artigo 4. Numa segunda edição de sua brochura sobre a epidemia de Morzine, o Dr. Constant responde ao senhor de Merville que criticou o seu cepticismo acerca dos demônios e o censurou por não ter estado nos lugares. Ele não passou de Toon, certamente, não por medo dos diabos, mas do caminho, nem por isso se julga o homem menos informado. Censura-me ainda como a outro médico de ter partido de Paris com juízo formado. Em bom direito, se ele me permite, posso devolver a censura. Estaremos, então, exemplo áquero nesse ponto. Não sabemos se o senhor Merville lá teria ido com a ideia pré-estabelecida de não ver qualquer afecção física nos doentes de Morzine. Mas é bem evidente que o Dr. Constant lá foi com a de não ver nenhuma causa oculta. O preconceito, no sentido qualquer, é a pior condição para um observador, porque então tudo vê e tudo ajusta ao seu ponto de vista, negligenciando o que pode haver de contrário. Certamente, não é esse o meio de chegar à verdade. A opinião bem arraigada do Sr. Constant, no que concerne a negação das causas ocultas, resulta de que ele, a priori, repele como errônea qualquer observação e qualquer conclusão que se afaste de sua maneira de ver nos relatórios feitos antes do seu. Assim, enquanto o Sr. Constant insiste com veemência sobre a constituição débil, linfática
e raquítica dos habitantes, a insalubridade da região, a má qualidade e a insuficiência da alimentação, o senhor Arthur, médico-chefe dos alienados de Lyon, que foi enviado a Morzine, diz em seu relatório que a constituição dos habitantes é boa e as escrófulas são raras e que, a despeito de todas as suas pesquisas, só descobriu um caso de epilepsia. Não, peraí, perdi. Aqui, ó, e um de imbecilidade. E um de imbecilidade. Mas replica o senhor Constant. O senhor Arthur passou bem poucos dias nessa região. Ele não pode ter visto mais que uma pequeníssima parte da população. E é muito difícil obter informações sobre as famílias. Aqui é só um pequeno comentário, né? A gente percebe que o doutor Constant lá, ele continua, né? Com essa ideia de negar por negar, né? Então, ele vai lá, esse senhor de Merville, ele questionou, né, essa ideia preconcebida do Constant, e ele, quando ele fala que então, ex aequo, né, em situação de igualdade, ele começa a dizer lá para o senhor Merville que ele não foi na cidade. Então, que ele não tinha argumentos para poder dizer que ele estava preconcebido, né? Mas depois foi o médico dos alienados lá, que era o psiquiatra da época, esse senhor Artaud aqui, e ele não achou ninguém, ele achou poucas pessoas lá, 2 pessoas só, né? Que teve um caso de epilepsia e um de imbecilidade. Então não tinha nada a ver essa questão do doutor Constant aí fazer esses argumentos. Ele estava, de fato, preconcebido, ele estava já com o relatório praticamente pronto na cabeça dele quando ele foi visitar Morzine. Então vamos lá. Se vocês quiserem comentar, é só abrir o microfone aí, viu, gente? Que a gente para. Um outro relatório assim se exprime sobre o mesmo assunto. Nós, abaixo-assinados, declaramos que, tendo ouvido falar dos casos extraordinários tidos como possessão de demônios ocorridos em Morzine, transportamo-nos para aquela paróquia, onde chegamos a 30 de setembro último, em 1857, para testemunhar o que se passava e examinar tudo com maturidade e prudência, esclarecendo-nos por todos os meios fornecidos pela presença no lugar, a fim de poder formar um juízo razoável em semelhante matéria. Isso daí estão certo, né? Vimos 8 jovens que estão libertas e 5 em estados de crise. A mais jovem tem 10 anos e a mais velha, 22. Segundo artigo, conforme tudo nos dizem e que podemos observar, essas jovens estão no mais perfeito estado de saúde. Fazem todas as obras e trabalhos peculiares à sua posição, de modo que não se vê, quanto aos outros hábitos e ocupações, nenhuma diferença entre elas e as outras jovens da montanha. Terceiro, vimos essas moças, as não curadas, nos momentos lúcidos. Ora, podemos assegurar que nada foi observado nelas, quer idiotia, quer predisposição para crises atuais, por falhas de caráter ou por exaltação de espírito. Aplicamos a mesma observação às que estão curadas. Todas as pessoas que consultamos sobre os antecedentes e os primeiros anos dessas moças nos asseguraram que elas eram, do ponto de vista da inteligência, perfeitamente normais. Quarto, a grande maioria dessas moças pertence a famílias em situação financeira confortável. Quinto, asseguramos que pertence a famílias que gozam de boa reputação, dentre as quais algumas são de uma virtude e de uma piedade exemplares. Só um pequeno comentário aqui sobre esse trecho.
É que esse aqui é o psiquiatra, né? Esse relatório aqui é o do senhor Artaud, que é o alienista, e a gente percebe que é um relatório bem feito, né? Ele pegou ali, tá bom que ele não pegou um grupo muito grande, né, para estudar, mas ele faz algumas observações bem interessantes aqui. Então ele falou que ele viu as 8 jovens lá, 5 estavam em crise, 3 já estavam curadas. Aí ele faz essa comparação de que elas têm o mesmo modo de vida, quer dizer, elas vivem da mesma maneira, elas se alimentam da mesma maneira, né? Então, quer dizer, ele novamente pressupõe essa aleatoriedade desse processo. E é interessante que ele vai pontuar aqui que as moças, as não curadas, né, quando ela não estava no processo de crise, quando elas não estavam ali, elas estavam normais, né? Então, isso aí é outra situação que chama bastante atenção também, né? É essa alternância, né? Então, quer dizer, se a pessoa está doente, ela está numa crise ali, a tendência é que ela fique constantemente naquela crise. Não, ela tem uma crise aqui, depois ela volta ao normal, depois ela tem outra crise, depois ela volta ao normal. Né? Então, ele fez essas pontuações aqui que ele achou interessante. Depois ele vai falar lá que elas eram todas de um padrão financeiro, uma situação confortável, para tirar um pouco aquela ideia que ele tinha colocado lá, que era a miséria, né? Que era a alimentação fraca, né? Uma coisa assim, que fazia com que as pessoas tivessem isso. Ele vai fazer essa estrutura desse relatório aqui de maneira bem, bem interessante. Okay? Vamos lá. Seguindo aqui. Isso. Daremos oportunamente a continuação desse relatório concernente a certos fatos. Queríamos apenas constatar que nem todos viram as coisas com cores tão negras quanto o Sr. Constant, que apresenta os habitantes como na extrema miséria e dos mais cabeçudos, teimosos e mentirosos. Posto que no fundo os bons e sobretudo os piedosos ou antes devotos. Ora, quem tem razão? O Sr. Constant sozinho ou vários outros, não menos honrados, que certificam ter bem observado? De nossa parte, não hesitamos em nos colocarmos ao lado dos últimos, em razão daquilo que vimos, em razão do que nos disseram várias autoridades médicas e administrativas da região e em mantermos opinião emitida em nossos artigos precedentes. Para nós, a causa primária não está na Constituição, nem no regime higiênico dos habitantes, porque, como fizemos notar, há muitas regiões, a começar pelo Valais, limítrofe, em que as condições de toda a natureza morais e outras são infinitamente mais desfavoráveis, e onde, entretanto, não graçou essa doença. Nós a veremos já circunscrita não aos vales, mas apenas aos limites da comuna de Morzine. Se, como afirma o Dr. Constant, a causa inerente à localidade, ao gênero da vida e à inferioridade moral dos habitantes, perguntamos ainda, por que o efeito é epidêmico, não endêmico, como a papeira e o cretinismo nos valais? Por que as epidemias do mesmo gênero de que fala a história se produzem nas casas religiosas, onde nada falta e que se achavam nas melhores condições de salubridade? Aliás, eis o quadro que o Sr. Constant faz do caráter da gente de Morzine. Uma demora prolongada, visitas sucessivas e diárias a quase todas as casas, permitiram-me chegar a outras constatações. Os habitantes de Morzine são suaves, honestos, de grande piedade. Seria talvez mais justo dizer de grande devoção. São cabeçudos e dificilmente renunciam à ideia que adotaram, o que, além de outros inconvenientes, acrescenta o de se tornarem teimosos. Outra fonte de mal-estar e de miséria, porque as conciliações são raras, mas só em exceções muito raras é que a justiça criminal encontra culpados entre eles.
Eles têm um aspecto grave e sério, que parece um reflexo da natureza áspera que os rodeia, em que lhes imprime uma espécie de cunho particular que os faria tomar por membros de uma vasta comunidade religiosa. Com efeito, sua existência difere pouco da de um convento. Seriam inteligentes se seu raciocínio não fosse obscurecido por uma porção de crenças absurdas ou exageradas, por um invencível arrastamento para o maravilhoso legado. Sobe mais, Fábio. Sobe mais um pouquinho, Mário, fazendo um favor. Opa. Deixa eu descer aqui, peraí. Aqui, ó. Aqui, ó. Lê aqui novamente, por favor. Seriam inteligentes. Seriam inteligentes de seu raciocínio se seu raciocínio não fosse obscurecido por uma porção de crenças absurdas ou exageradas, por um invencível arrastamento para o maravilhoso legado pelos séculos passados e do que não oscurou o século atual. Todos gostam dos contos e histórias impossíveis. Posto que fundamentalmente honestos, alguns mentem com imperturbável aprumo para sustentar o que disseram. Nesse gênero, se bem acabem. Estou convicto por mentir de boa fé, por crer em suas próprias mentiras, sem deixar de crer na dos outros. Para ser justo, é preciso dizer que a maioria não mente, apenas conta inexatamente o que viu. Aqui a gente continua vendo a Kardec colocar aqui os argumentos, né, contra essa colocação do Dr. Constant. Ele vai falar lá, né, que essa causa fosse a inerente à localidade, ela teria um efeito epidêmico e não... ela teria um efeito endêmico e não epidêmico, né? Endêmico seria daquela localidade, o epidêmico é que ela vai e volta, pega um pedaço de gente ali, acontece em vários lugares do mesmo local, né? E acontece em outros lugares. Quando ele fala aqui das igrejas, é porque Kardec começa falando lá no segundo ou terceiro artigo que casos igual de Morzine já aconteceu em vários lugares. Ele cita lá, inclusive, a época de Jesus e tudo mais. Aí ele faz essa demonstração aqui, essa colocação de como que o Dr. Constant qualificou o caráter dessas pessoas, né? Então ele destruiu as pessoas de Morzine, né? Falou, são um bando de idiotas aqui, que não tem, são cabeçudos, teimosos, né? São crédulos. Então, quer dizer, ele chegou lá com aquela ideia pré-concebida, ele tentou impor a ideia dele, não conseguindo, ele rotulou essas pessoas, né, com todas essas características. O que parece aqui é que eram pessoas de fato mais simples, camponesas, né? Sem muito conhecimento teórico, né? Sem muita cultura, mas isso não qualifica ninguém de idiota, né? A pessoa pode não ter cultura, pode não ter conhecimento teórico, mas pode ser pessoas que têm sabedoria, né? Pessoas que têm discernimento. Na maioria das vezes é assim, né? Agora mesmo nós vamos descobrir por que Kardec se deu o trabalho de argumentar tanta coisa com esse indivíduo nesse artigo aqui. Acho que dá para a gente andar mais um pouquinho aqui. Vou subir aqui. Não, peraí. Eu subi aqui. Desculpa aqui, ó. Aos nossos olhos, a causa é independente das condições físicas dos homens e das coisas. Se formulamos tal opinião, não é com o propósito de ver por toda parte a ação dos espíritos, pois ninguém admite sua intervenção com mais circunspecção do que nós, mas pela analogia que notamos entre certos efeitos e os que nos são demonstrados como resultado evidente de uma causa oculta. Mais ainda uma vez, como admitir essa causa quando não se acredita na existência dos espíritos? Como admitir com raspaio as afecções produzidas por seres microscópicos se nega a existência desses animais porque não ouvimos? Antes da invenção do microscópio, Raspail teria passado por um louco, por ver animais em toda parte. Hoje, que se está um pouco mais esclarecido, não vem espíritos,
Para isso, entretanto, só falta pôr óculos. Não negamos que haja efeitos patológicos na afecção do que se trata, porque a experiência nos mostra, por vezes, em casos semelhantes. Mas dizemos que são consecutivos e não causais. Se um médico espírita tivesse ido a Morzine, teria visto o que os outros não viram, sem, contudo, desprezar os fatos fisiológicos. Ok. Vamos parar só um pouquinho aqui. Já estamos quase aqui fechando. Eu vou parar a apresentação aqui. Vai ficar para a próxima semana a treta que vai demonstrar por que Kardec fez todo esse trabalho aqui, por que ele colocou todo esse artigo fazendo essa contestação do senhor Constant. Kardec não costumava fazer isso. Ele não costumava ficar polemizando com a opinião de ninguém, mas a gente vai ver na semana que vem, na continuação do artigo, o porquê que ele fez isso, né? Mas aqui ele vai mostrar o seguinte, aos nossos olhos, a causa é independente das condições físicas, né? Dos homens e das coisas. Se formulamos tal opinião, não é com o propósito de ver por toda parte a ação dos espíritos, né? Pois ninguém admite sua intervenção com mais circunspecção do que nós. Olha essa frase de Kardec. Então ele vai dizer que ele chega à conclusão de que ali tem algo que não é só material, mas não é porque ele acredita que tudo que você não pode explicar às claras é uma interferência de espíritos. Não é isso. É que houve uma investigação. Ele compara os casos. Por isso que ele começa o artigo que nós vimos, esse artigo que nós começamos hoje, que nós vimos semana passada, ele começa mostrando vários casos que foram longamente estudados, sobretudo na Sociedade Espírita de Paris, de casos análogos a esses que aconteceram em conjunto lá em Morzine. Então ele vai estruturando aí o artigo dessa maneira. Ele pega lá, ele mostra vários casos, ele vai colocando casos aleatórios ali, depois ele fala, agora pega esses casos aqui e junta 20 ou 30. Você vai ter o que aconteceu em Morzine. E aí ele começa a fazer essa descrição toda. Aqui ele faz essa parte, dizendo, nós não vemos espírito em todas as coisas, que nós não podemos explicar. Depois ele faz aqui aquelas colocações dele, aquelas referências que ele utilizava, né? Dizendo que como é que alguém que não acredita em espírito vai poder admitir que pode haver uma interferência espiritual. Então ele conclui ali com essa diferença, com essa dificuldade que se tem, né? Sobretudo quando você é um adepto apenas da ciência convencional, você não admite o espiritualismo, você não admite a existência de um espírito fora do corpo físico. Como é que você vai admitir que alguma coisa é causada por um ser que você não acredita? Não dá. Você tem que primeiro abrir, não precisa nem acreditar, mas você tem que estar aberto para poder enxergar caso haja. Né? O doutor Constant, ele chegou lá, isso não existe, isso é bobagem. Tipo o padre Quevedo, lembra? Isso não existe. Então, para ele não existia, ponto final. Ele inventava qualquer tipo de argumento para dizer que aquilo não existia. Isso é diferente de você ser investigativo, de você olhar, né? E Kardec tinha esse cuidado, ele escrafunchava tudo para achar a causa física. Aí, não achando, ele ia ver se tinha compatibilidade com alguma interferência espiritual. E é por isso que ele fala aqui desse Raspail, não sei o nome desse cidadão aqui, né, que quando ele falava das afecções que eram produzidas por seres microscópicos, todo mundo achava que ele estava maluco, né, que ele estava vendo ser invisível para todo lado. A hora que descobriram o microscópio, aí viram que havia, de fato, aqueles seres invisíveis por ali. Né? Então, ele vai fazer esse fechamento desse pedaço aqui, e depois ele vai entrar na questão do porquê que ele se alongou tanto nessa explicação aqui sobre esse processo todo que aconteceu, e sobretudo pela colocação do Dr. Constant. Tá certo? Já estamos aí já nas 8 horas, né? Alguém tem algum comentário? A gente poder fechar? Bom, se não, hoje foi mais essa descrição mesmo, acho que tem coisas muito interessantes aí, né? Mas não gerou muita polêmica, porque foi muito claro, muito conciso aí. Semana que vem a gente vai ver porque Kardec fez essa longa dissertação e onde é que ele queria chegar com isso. Ok? Pessoal, ficamos aqui então, semana que vem, de volta no mesmo bate-horário.